Dando continuidade ao conteúdo de carboidratos, nessa quarta videoaula, a gente está conversando sobre os polissacarídeos, esses polímeros de monossacarídeos com mais de 20 unidades monoméricas. Falamos sobre aqueles que funcionam como reserva energética, agora a gente entra em alguns que são estruturais, né? O primeiro que a gente vai falar é a celulose. A celulose representa o glicídio mais abundante do planeta Terra, tá? Ela tem como características físico-químicas ser um polissacarídeo fibroso, resistente e insolúvel em água. Aproximadamente, as moléculas de celulose são formadas entre 10.000 até 15.000 unidades monoméricas de beta-glicose, tá? Bom, ela é encontrada como principal constituinte da parede celular dos vegetais e também das algas, tá? E, portanto, quando a gente pensa em planta, ela é uma das moléculas mais abundantes nos caules, troncos e porções amadeiradas, tá? Ela é um homopolissacarídeo, tá? Então, ela é formada por uma única unidade monomérica. A celulose não é ramificada e, portanto, ela é formada por resíduos de D-glicopiranose, mas na configuração anomérica beta. E, portanto, esses resíduos são unidos por ligações glicose beta 1 4. E, portanto, por ser formada por um anômero da glicose na configuração beta e por uma ligação glicosídica diferente, a celulose tem características e natureza fisicoquímica completamente diferente do amido. Veja que uma dessas características já está clara. Enquanto o amido era extremamente solúvel em água, a celulose é insolúvel. E a gente já está vendo por quê. O fato da celulose ter a configuração, ser formada, perdão, por glicoses na configuração beta, faz com que os grupos OH que estão livres na molécula de D-glicopiranose, eles façam interações, ligações de hidrogênio entre si e impede a disponibilidade desses grupos para fazer ligações de hidrogênio com a água. E isso faz com que a molécula de glicose seja insolúvel em água, tá? Mais uma vez, chamando a atenção que a ligação glicosídica que une as moléculas de D-glicopiranose em uma celulose, ela é glicose beta-1,4-glicose, tá? Então, mais uma vez, a gente tem que chamar a atenção e comparar aqui para vocês que o amido e o glicogênio são também formados por resíduos de D-glicose, mas na configuração alfa, e a ligação mais abundante nas cadeias principais desses polissacarídeos é a alfa-1,4, que olha para cá, deixa um monte de grupos OH livres para realizar ligações de hidrogênio com a água. Quando a gente olha para a celulose, ela é formada por D-glicopiranose mais na configuração beta, o que faz com que ela, tenha ligações glicosídicas beta-1,4, unindo esses resíduos de D-glicopiranose, e vejam que ocorrem, sim, ligações de hidrogênio, mas entre os átomos da própria cadeia principal de celulose e entre átomos das cadeias, de outras cadeias, de outras fibras de celulose, faz com que, de forma geral, existem poucos grupos OH livres ou oxigênios livres na molécula de celulose para fazer ligação de hidrogênio com a água. Portanto, a celulose, diferente do amido e glicogênio, ela não é tão solúvel em água assim. Por isso, a natureza fibrosa, flexível, com rigidez da celulose permite com que ela seja uma matéria-prima importante para a produção de tecidos à base de algodão, matéria-prima para a produção de papel, celofane e também da seda artificial, tá? E aqui, mais uma vez, a gente está vendo, que cada fibra elementar de celulose é formada por vários polímeros de celulose, cada polímero, cada cadeia, por várias glicoses D-glicopiranoses na configuração beta, unidas por ligação beta-1,4, cada cadeia principal
vai estabelecer ligações de hidrogênio uma com a outra, formando essas fibras elementares que se associam por forças de Van der Waals e também por ligações de hidrogênio entre grupos ainda livres, formando a miofibrila, que, por sua vez, vai ter a participação de outras moléculas, como pectinas, hemicelulose, como a gente está vendo nessa figura, para chegar na estrutura da parede celular dos vegetais e também das algas, tá? Bom, a principal função da celulose é formar a estrutura da parede celular vegetal e, portanto, tem uma função importante na proteção dessa célula vegetal, principalmente contra a lise osmótica. Mas quando a gente pensa nos herbívoros, principalmente, aí é uma gama de animais, né? A gente começa lá em animais como insetos que se alimentam de matéria, né, vegetal, até chegar em grupos de mamíferos, como é o caso dos ruminantes, ou de outros grupos que não são ruminantes, mas são herbívoros. A gente percebe que muitos animais, vertebrados principalmente, não digerem celulose. Tá? Então, por que eles não digerem, Rafael? Porque eles não têm enzimas capazes de quebrar, capazes de hidrolisar essa ligação glicosídica, glicose, beta-1,4, glicose. Porque para você desmobilizar as glicoses que estão na celulose, você tem que hidrolisar essa ligação glicosídica. Tá? Então, para que a gente consiga hidrolisar essa ligação glicosídica, a gente precisa de uma enzima, e muitos vertebrados não têm. Mas eles comem matéria vegetal e utilizam energia dessas glicoses que estão na celulose. E aí agora a gente vai ver que, graças a algumas interações ecológicas que alguns vertebrados fazem com micro-organismos capazes de digerir a celulose, é que eles vão conseguir obter energia dessa matéria vegetal rica em celulose. Então, como eu estava dizendo, a maioria dos vertebrados não digere a celulose. Por quê? Porque carecem de enzimas que hidrolisam as ligações glicosídicas beta-1,4, as famosas beta-glicosidases. Bom, e o que vai acontecer? No caso de alguns insetos, como é o caso do cupim, existem protozoários no seu estômago, esse aqui, do gênero Triconinfa, que, por sua vez, secretam celulase, que é uma beta-glicosidase. E essa triconinfa, esse protozoário que vive no estômago do cupim, fazendo nenhum mutualismo, vai permitir com que essa enzima secretada pelo protozoário faça a digestão da celulose, quebrando as ligações beta-1,4 e liberando glicose, tá? Nesse caso, pessoal, a glicose, obviamente, vai ser absorvida pela triconinfa, e não está ali fazendo isso de graça, né? Então, ela obtém energia para o seu metabolismo dessa glicose digerida, mas, claro, como o cupim está ingerindo grandes quantidades de matéria vegetal, lembra que o cupim come madeira, rica em celulose, toda a glicose que vai sendo digerida pela enzima secretada pela triconinfa e que ela não absorve, o cupim vai absorver no restante do seu trato digestivo, tá? Bom, alguns artrópodes e nematóides acabam por serem produtores de celulase e eles acabam secretando essa enzima e, obviamente, digerindo a matéria vegetal. É o caso de alguns insetos. Mas no caso dos ruminantes, que são um grupo aí de muito interesse veterinário, nós temos no rumen um grande grupo de bactérias e protozoários que fermentam a celulose por produzirem beta-glicosidases e acabam liberando nesse rumen subprodutos da fermentação da celulose. São eles, né? O acetato, o propionato e o beta-hidroxibutirato, que são prontamente absorvidos pela parede do rumen e que acabam sendo utilizados pelos ruminantes para a produção dos seus carboidratos, que são a sua fonte de energia, tá?
Alguns outros herbívoros de interesse veterinário, como é o caso do cavalo, dos equinos, eles não são ruminantes, mas eles têm lá na porção final do seu intestino, principalmente no seu seco e no seu colo, também um grande conjunto de micro-organismos que são fermentadores de celulose e, obviamente, produzem beta-glicosidase, obviamente, permitindo a digestão da matéria vegetal rica em celulose e a obtenção de energia por esses animais a partir da fermentação dessa celulose, tá? Então, é muito importante para vocês da veterinária lembrarem que alguns dos animais que vocês estão cuidando, tratando, não digerem a celulose, mas conseguem obter energia da matéria vegetal rica em celulose, graças a esses mutualismos com micro-organismos, tais como bactérias, protozoários e também algumas leveduras, tá? Dando prosseguimento a esses carboidratos polissacarídeos, a gente vai para a quitina. A quitina é o segundo carboidrato mais abundante do planeta Terra, só perde para a celulose. Acredita-se que são produzidas por ano no planeta Terra 1 bilhão de toneladas de quitina, tá? Ela também tá faltando um O aqui no meu slide, né? Um homopolissacarídeo, portanto, é formado por um único tipo de monômero, não ramificado, e aí se amelha, né, um pouquinho com a celulose, mas os resíduos que formam a quitina são um tipo de monossacarídeo derivado da glicose, que é a acetilglicosamina. A acetilglicosamina, para quem já esqueceu da primeira videoaula, né, é aquele monossacarídeo derivado, ou composto derivado de monossacarídeo, em que a hidroxila do carbono 2 da glicose, ela é substituída por esse grupo aqui, que a gente vai chamar de um grupo amina acetilado, que é um grupo acetil com um grupo amina aqui dentro. Portanto, já está óbvio que a N-acetilglicosamina é um monossacarídeo nitrogenado, tem nitrogênio na sua constituição. E as ligações glicosídicas que unem os resíduos de N-acetilglicosamina na quitina já estão aqui para vocês, né? Elas são unidas por ligações glicosídicas N-acetilglicosamina beta-1,4, N-acetilglicosamina, tá? Isso faz com que a quitina também tenha aquela característica que nós falamos da celulose. São várias fibras de quitina que estabelecem ligações de hidrogênio entre si, dando à quitina essa natureza fibrosa, resistente, pouco solúvel em água. Onde a gente vai encontrar quitina? No exoesqueleto de artrópodes, inclusive os insetos, e também na parede celular, tanto dos fungos filamentosos quanto das leveduras. Leveduras são fungos unicelulares, não se esqueçam disso, porque volta e meia eu falo e os alunos esquecem que existem fungos unicelulares, formados por uma única célula, tá? E a quitina não pode ser digerida pelos vertebrados, porque esses organismos não produzem enzimas capazes de digerir a quitina, hidrolisar essas ligações beta-1,4 da quitina, ok? Bom, falando ainda de polissacarídeos estruturais, a gente vai falar um pouquinho sobre o peptídeo glicano, tá? Diferente de todos que nós vimos até agora, que eram homopolissacarídeos, o peptídeo glicano, ele é um heteropolímero, ele é um heteropolissacarídeo. Portanto, ele é formado por mais de 2 tipos de monômeros. Nesse caso aqui, a gente também vai ter 2 monômeros que são compostos derivados de monossacarídeo. Um dos monômeros do peptídeo glicano é a N-acetilglicosamina e o outro monômero é o ácido N-acetilmurâmico. Se você está com dúvida, volta lá no slide dos compostos derivados da glicose que você vai revisar o que é a N-acetilglicosamina e o que é o ácido N-acetilmurâmico. Nas cadeias principais do peptídeo glicano, esses monossacarídeos vão se intercalar, se alternar e vão ser unidos por ligações glicosídicas beta-1,4. Cada fibra de alternância de acetilglicosamina e N-acetilmurâmico
murâmico vai ser conectada uma à outra por pontes cruzadas formadas por peptídeos muito curtos, polímeros de aminoácidos. Então, uma cadeia de aminoácidos acaba conectando essas longas cadeias, né, de N-acetilglicosamina e ácido N-acetilburâmico. E essas pontes de aminoácidos, essas pequenas pontes de peptídeos que conectam essas fibras são chamadas de ponte pentaglicana, né? Então, esses peptídeos curtos, cuja estrutura, isso quer dizer, quais são os aminoácidos que formam essas pontes, vão depender de cada grupo de bactéria. E, portanto, já está claro que o peptídeo glicano ele é o principal constituinte das paredes celulares de bactérias, tá? Bom, é importante a gente falar que a principal função do peptídeo glicano formando essa parede celular é permitir com que as bactérias tenham uma proteção, principalmente contra ataques externos e contra a lise osmótica, já que é uma proteção mecânica. E não podemos nos esquecer de algumas enzimas produzidas naturalmente por alguns organismos que vão atuar aqui em cima desse peptídeo glicano. Uma delas é a lisozima, que é uma enzima bactericida que é secretada naturalmente por alguns organismos. Por exemplo, nós, seres humanos, secretamos lisozima na lágrima. O que a lisozima faz? Ela vai hidrolisar as ligações beta-1,4 entre os monômeros do peptídeo glicano, destruindo, desestabilizando toda essa estrutura da parede celular bacteriana, tirando essa proteção da parede celular bacteriana e tornando a bactéria extremamente vulnerável, né? Acabando levando elas, a grande maioria, à morte. Outro composto que atua em cima de parede celular é a penicilina, que é um antibiótico, né? Mas produzido naturalmente por um fungo penicillium, né? Bom, o que a penicilina faz? Ela vai impedir essa ligação cruzada entre os peptídeos, a ponte pentaglicana e os polissacarídeos, impedindo a montagem da parede celular e tornando as bactérias sensíveis à lise osmótica. Então, ela vai permitir com que as bactérias, ao longo do seu processo de reprodução, tenham uma parede celular extremamente desestruturada e alvo ali de oscilações de concentração de sais minerais no meio, levando elas à morte. Por isso que ela também tem efeito mais bacteriostático nesse caso, tá? Mais uma vez, então, a gente vê aqui a estrutura, né, do peptídeo glicano, cadeias em que se oscila esses dois monômeros, por isso que é um heteropolissacarídeo, N-acetilglicosamina e N-acetilburâmico, e aqui, ó, as pontes pentaglicanas, né, que vão estar conectando essas cadeias, e aqui a gente está mostrando, por exemplo, um exemplo de ponte pentaglicana, onde nós temos ali formada, por exemplo, nesse caso, por alanina, isoglutamato, lisina e alanina de novo. Cada grupo bacteriano vai ter uma estrutura de ponte pentaglicana diferente. Bom, outro polissacarídeo importante que a gente comenta aqui é o agar, ele é presente na parede celular das algas junto com a celulose. Ele é uma mistura mais complexa de polissacarídeos sulfatados, que são compostos por D-galactopiranose e um derivado de L-galactopiranose sulfatado, né? Unidos aí entre o carbono 3 e o carbono 6 por uma ligação do tipo éster, tá? Então, ele é bem complexo, ele é bem diferentão, e a gente caracteriza, então, que ele é unido, então, por ligações beta-1,4, lembrando que, como eu disse, ele tem aqui um composto de enxofre. O agar tem grandes aplicações na tecnologia de alimentos, utilizado como espessante, e também na microbiologia, utilizado como agente que solidifica meios de cultura, obtendo, né, meios sólidos que a gente usa em placas de Petri, também em tubos de ensaio, para uma série de técnicas e ensaios que a gente faz em laboratório com micro-organismos, tá? Bom, ainda nesses carboidratos complexos, polissacarídeos do grupo hétero
polissacarídeo, a gente tem os glicosaminoglicanos, né? Eles estão presentes na matriz extracelular desses animais. Essa matriz é constituída por uma rede fibrosa de polissacarídeos e proteínas, proteínas que a gente até comentou nas aulas do conteúdo passado, como colágeno, elastinas e fibronectinas, né? Esses glicosaminoglicanos, portanto, estão presentes na matriz extracelular dos tecidos, mas também ocorrem no líquido sinovial de articulações, no humor vítreo dos olhos, nas cartilagens e nos tendões, tá? Existem vários tipos de monômeros que formam esses glicosaminoglicanos, né? E a gente percebe que também são vários tipos de ligações de glicosídicas que vão estar formando esses glicosaminoglicanos, tá? Como a gente está vendo aqui na figura, um deles, o mais importante, é o ácido hialurônico, tá? Bom, pessoal, quando a gente pensa em polissacarídeo, a gente também vai ter uma estrutura tridimensional, né? Um enovelamento desses polissacarídeos para assumir uma estrutura tridimensional dentro da célula. E isso assemelha-se muito ao que a gente viu em proteína, né? Então, estruturas tridimensionais que acabam sendo estabilizadas por ligações fracas dentro da própria molécula de polissacarídeo, e são as mesmas lá da proteína que estabilizava a estrutura tridimensional de proteína. São as ligações de hidrogênio, são as interações hidrofóbicas, são as interações de Van der Waals, são as interações eletrostáticas, vão estabilizar essa estrutura tridimensional e permitir com que os polissacarídeos assumam estruturas desse tipo dentro da célula. O amido e o glicogênio, que tem ligações glicose alfa-1,4 glicose, assumem forma de hélice enrolada, que acabam sendo estabilizadas por ligações de hidrogênio entre a cadeia, né? Portanto, o que vai determinar muitas vezes o tipo de estrutura tridimensional que um polissacarídeo assume é a abundância de grupos OH que fazem ligações de hidrogênio forte e que acabam influenciando o tipo de estrutura tridimensional que aquele polissacarídeo assume, né? Então, quando a gente pensa em glicogênio e amido, que tem muito grupo OH livre, porque é alfa, 1,4, acaba assumindo estrutura de hélice. Quando a gente pensa em celulose, ela assume uma conformação na qual a cadeia gira 180 graus em relação aos seus vizinhos e gera uma cadeia estendida e reta. E os grupos OH acabam ficando disponíveis para ligações com cadeias vizinhas, né? Essa rede de fibras acaba sendo estabilizada por ligações de hidrogênio intercadeia, intracadeia, produzindo aquilo que eu falei lá no slide da celulose, aquelas superfibras supramoleculares retas e estáveis que apresentam grande resistência à tração. Então, devido aqui na celulose, a gente tem a glicose na configuração beta, beta 1,4, a ligação glicosídica, ela vai assumir uma estrutura tridimensional de fibra reta, diferente do amido e glicogênio, que por serem alfa 1,4, né, vão ter muitos grupos OH disponíveis para fazer ligação de hidrogênio com a água. Nesse slide aqui, a gente tem um resumo dos polímeros que a gente comentou, se são hétero ou homopolissacarídeos, qual que é o tipo de unidade e ligação glicosídica entre essas unidades monoméricas, o tamanho aproximado, lembrem-se que não tem molde como proteína, então varia, e a função e importância biológica daquele polímero, tá? Para concluir o nosso conteúdo aqui de carboidratos, a gente vai falar um pouquinho sobre os glicoconjugados. O que é um glicoconjugado, né? Ele é um carboidrato que tem informação na sua sequência de unidades monoméricas covalentemente ligado a uma proteína ou a um lipídio. Por isso que chama glicoconjugado. É um pequeno
oligosacarídeo, né? A gente está falando aí de estruturas com 2 até 20 monossacarídeos, que vai guardar uma informação na sequência desses monômeros ali ligados, no tipo de estrutura que eles estão ligados, no tipo de ligação glicosídica que eles estão ligados, e sempre esse glicoconjugado, esse oligosacarídeo para formar um glicoconjugado, ele vai estar ligado ou a uma proteína ou a um lipídio. Qual que é a função geral desses glicoconjugados? É estabelecer sinalização celular, transporte de informações entre as células, reconhecimento celular, e aí é fundamental para adesão, migração, resposta imune, cicatrização. Tudo isso depende do padrão de reconhecimento celular, que envolve o reconhecimento desse padrão de oligosacarídeo associado a lipídio ou associado à proteína de membrana, além do endereçamento de proteínas e organelas. Um importante local onde a gente tem uma abundância de glicoconjugado em animais é no seu glicocálice ou glicocálix, que é a camada externa da membrana plasmática da célula eucariótica animal, com carboidratos, oligosacarídeos nesse caso, ligados a componentes dessa membrana, proteínas ou lipídios. Esse glicocálix, ele acaba sendo formado, portanto, por proteoglicanos, glicoproteínas, glicoesfingolipídios, que são, né, lipídios de membrana associados a esses oligosacarídeos, e que por terem aí diferentes estruturas, serem ramificados ou não, o número de unidades formadas, eles vão ter um código, né, que a célula acaba expondo ao meio extracelular nesse glicocálix, que acaba tendo uma exposição de informações da célula para o ambiente externo. Então, aqui a gente está vendo uma membrana plasmática de camada de fosfolipídio. Nas aulas de lipídio, com o nosso próximo conteúdo, a gente fala mais sobre, né, esses tipos de lipídio que formam a membrana, mas são fosfolipídios em sua grande maioria, e meio extra, meio intra. Então, no meio da membrana, a gente vai ter proteínas, por isso que ela é lipoproteica, e em algumas dessas proteínas, a gente vai ter esses padrões aqui de oligosacarídeos, né, formados aqui por unidades que podem ser monossacarídeos ou disacarídeos, ou lembra daqueles compostos derivados dos monossacarídeos? Então, aqui está o tipo desses monossacarídeos, que em conjunto formam esses pequenos óligos que vão estar associados a lipídios ou proteínas de membrana, dando esse código, né, que é reconhecido por muitos processos fisiológicos e celulares, tá? Então, quando a gente pensa em glicoconjugados, a gente tem essas glicoproteínas, que são oligosacarídeos covalentemente ligados, principalmente a resíduos, né, de aspartato, serina e treonina, gerando, né, esses glicanos bem ramificados, com vários pontos de ramificação muito pequenos, muito curtinhos, né, nem chegando a mais de 10 unidades de monossacarídeo, e que vai permitir com que moléculas na superfície da célula e proteínas secretadas tenham esse código presente nesse padrão de oligosacarídeo covalentemente ligado a esses resíduos de aminoácido da proteína, e que vão também estabelecer padrões de enovelamento, estabilidade, endereçamento e reconhecimento por outras proteínas, que determina aí importantes papéis fisiológicos para uma série de funções que essas glicoproteínas exercem, tá? Não podemos aqui deixar de chamar atenção para o tipo de ligação que vai unir os carboidratos a esses resíduos de aminoácidos das proteínas, né? Então, quando a gente pensa na união de um monossacarídeo, né, a um resíduo de serina, a gente geralmente está falando aqui de uma ligação O-glicosídica. Quando a gente está pensando na união de um monossacarídeo a um resíduo de asparagina, a gente está falando de uma ligação N-glicosídica, tá? E, além das glicoproteínas, os glicolipídios, né, eles também são muito importantes
Para reconhecimento celular, então, os glicolipídios são a união desses padrões de carboidrato, de pequenos óligos a lipídios de membrana, e são presentes na célula de todos os organismos e têm cadeias de óleo expostas a partir desses lipídios de membrana, expostas para o meio extracelular. Nessa figura aqui, a gente tem o vírus influenza, tá? Que tem na sua superfície, no seu envelope, duas estruturas, duas proteínas importantes, a hemaglutinina e a neuraminidase. Por isso que os vírus influenza, pessoal, eles geralmente são nomeados por H algum número, N algum número, porque representa o tipo de hemaglutinina presente e o tipo de neuraminidase presente. Então, por exemplo, a gente tem a linhagem do vírus influenza H1N1, que já causou pandemia no nosso planeta. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a hemaglutinina, ela é uma proteína do envelope viral que reconhece na célula hospedeira glicolipídios, ou seja, reconhece na célula hospedeira o padrão de oligosacarídeo associado, olha para cá, ó, a glicolipídios ou glicoproteínas, e ao reconhecer esse padrão de oligosacarídeo na célula hospedeira, o vírus influenza entende que aquela célula é uma célula hospedeira e invade, inicia o processo de invasão viral. Então, o reconhecimento de glicolipídios e glicoproteínas é muito importante para a identificação de células hospedeiras em processos de infecção viral e outros processos fisiológicos naturais do organismo. Por isso que esse padrão, esse código de carboidrato, né, associado a lipídio ou proteína de membrana, ele é fundamental. E com isso, nós concluímos mais um conteúdo de bioquímica, o conteúdo de carboidrato. Essa, portanto, foi a última videoaula desse conteúdo. Não deixem, como eu sempre digo, de ler alguns dos livros aqui colocados nas referências bibliográficas, inclusive os capítulos são aqui nomeados para facilitar o acesso às obras. Lembre-se que eu reforço sempre, bioquímica não se aprende apenas com videoaula, não se aprende apenas com resumo que o professor faz, e nem com slide. Tem que ter leitura de referência bibliográfica. Além desses chamados, não deixem de responder à atividade avaliativa 4, né, referente a esse quarto conteúdo de carboidratos. E o próximo conteúdo, que é de lipídios, a gente ainda vai fazer em ENP, ele ainda vai ser postado no AVA. Então, não deixe de acompanhar a próxima postagem, as próximas videoaulas referentes ao nosso próximo conteúdo, que é lipídios. Bons estudos para vocês. Lembre-se que eu estou sempre à disposição para a resolução de dúvidas pelos canais de comunicação, e-mail, fórum Tira Dúvidas, grupo nosso do WhatsApp e o privado do WhatsApp. Um forte abraço e sigam na luta, porque bioquímica não é fácil, mas é muito importante para toda essa longa caminhada que vocês vão trilhar no curso de bacharelado em medicina veterinária. Até mais.